A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Você está no canal EBD, um canal de bênção para você. Eu sou o pastor Aguinaldo Betts, estamos aqui para dar prosseguimento ao terceiro trimestre de 2017, na lição dos juvenis, estudando avivamento para a juventude. Chegamos agora à lição 6, sempre lembrando a você que nós publicamos duas outras faixas etárias também semanalmente aqui no canal EBD. Além dessa lição dos juvenis, também a dos adultos, que estuda a razão da nossa fé, assim cremos, assim vivemos, e também a dos jovens, estudando tempo para todas as coisas, aproveitando as oportunidades que Deus nos dá. Se você tem disponibilidade, assista as 3 pré-aulas semanais aqui do canal EBD, vai enriquecer a sua vida, vai trazer um crescimento espiritual. Bem-vindo você que já tem nos acompanhado, você que está chegando agora, conhecendo agora o canal EBD, muito bem-vindo também. Se é professor, professora, pode nos acompanhar de posse da revista. Nós seguimos aqui a ordem lógica, tocando em todos os pontos principais, de posse de uma caneta também para fazer as anotações, inclusive das diversas referências bíblicas que não constam aqui da lição, mas elas vêm a somar, a agregar ajuda no entendimento daquilo que está sendo estudado. Nós estamos chegando, nesse último final de semana, estivemos ministrando em Cuiabá, Mato Grosso, simpósio de EBD. Desde já o nosso forte abraço ao pastor Sebastião Rodrigues de Souza, ao pastor Antônio Dias, pastor supervisor do setor Jardim das Oliveiras, ali no bairro Canjica, pastor Alessandro. Foi uma alegria ter estado com os irmãos nesse abençoado trabalho. E no final dessa videoaula nós vamos mencionar este evento, também enviar saudações à superintendência, corpo docente, e também passar uma agenda, como sempre fazemos, uma agenda até o restante do ano. Se você nos deseja também na sua igreja, em qualquer lugar do Brasil ou fora dele, os contatos sempre através do WhatsApp, lembrando que não é possível responder perguntas bíblicas pelo WhatsApp, devido às nossas constantes viagens e a quantidade de compromissos nos quais nós estamos inseridos todos os dias. Procuramos dar a nossa valiosa contribuição nas videoaulas semanais. E por falar em videoaulas, a nossa lição de hoje, lição 6, tem data de 6 de agosto de 2017 e trata do seguinte tema: a explosão do movimento pentecostal. Olha, não deixe de assistir nenhuma das aulas, porque cada uma vai aprofundando a outra, todas linkadas com o tema geral do trimestre. Então assista desde a videoaula número 1. Agora essa 6 aqui vai tratar desse tema, a explosão do movimento pentecostal. Temos aqui Atos 2,17, que diz: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Eu vou cumprir aqui junto a você 3 objetivos em cada um dos tópicos. Primeiro, conhecer as raízes do movimento pentecostal moderno, identificar as características do pentecostalismo nos Estados Unidos e expor as características do pentecostalismo no Brasil. Tudo isso tem como leitura bíblica em classe Lucas 4, do 16 ao 21. Fechando essa parte aqui introdutória, o movimento do Espírito Santo. Assim é o movimento pentecostal, fruto da ação soberana de Deus entre nós, sem deixar de ser cristocêntrico, pois é Cristo que batiza o crente com o Espírito Santo, sem relativizar a palavra, pois toda experiência deve ser legitimada pelas Escrituras. Assim é o movimento pentecostal nascido no alvorecer do século XX, da presente era. O que significa quando dizemos sou pentecostal? Então, nessa lição, veremos um pouco da nossa história, perceberemos que o movimento pentecostal, desde seu nascedouro, possui fundamentos bíblicos e teológicos sólidos. Convido você a refletir sobre o rico legado que nos foi passado por nossos pais pentecostais. Vamos conhecer essa rica história desde o seu nascedouro, no Kansas, até a rua Azusa e finalmente até chegar no Brasil, em Belém do Pará. Olha, a descida do Espírito Santo ocorreu, está registrada em Atos 2. Ali ocorreu na festa de Pentecostes. Então Pentecostes era uma festa, nessa festa se reuniam diversas pessoas de diversas nações, tudo isso está descrito em Atos 2, e ali ocorreu a descida do Espírito Santo, a promessa do Pai que teve cumprimento então nessa ocasião.
A palavra Pentecostes, ela significa quinquagésimo, porque era uma festa, Pentecostes era uma festa e ela acontecia 50 dias após a Páscoa. E aí daí veio o nome então, o significado, Pentecostes quinquagésimo. Então essas informações, elas são muito importantes em caráter aqui introdutório, tem a ver com o que nós estamos aqui estudando. Lembrando que ali foram faladas línguas conhecidas das nações que estavam presentes naquela festa, desconhecidas por quem falava. Aí está então a operação do Espírito Santo. Então cada um os ouviu falar na sua própria língua. Podemos considerar também que ali houve uma reversão da maldição das línguas ocorrida na Torre de Babel, um projeto onde o povo estava unido, mas unido em algo que não tinha a bênção de Deus. Tem uma grande lição aí, devemos ser unidos, mas unidos nas coisas que Deus aprova. E aquele projeto da Torre de Babel Deus não aprovava. E aí Deus confundiu as línguas, confusão, daí Babel, e as pessoas passaram a não se entender. Houve uma reversão disso ali em Pentecostes, quando por ocasião da descida do Espírito Santo, cada um falava na língua de uma outra nação presente ali e era, portanto, completamente entendido, e houve uma reversão ali da maldição das línguas. Claro que há também as línguas estranhas, e aquele que fala em línguas edifica a si mesmo, como diz a palavra de Deus. Muito bem, nós podemos então, tendo dito essas importantes palavras, adentrar nos nossos tópicos com subtópicos. Se isso já está sendo bênção na sua vida, aqui embaixo desse vídeo tem um like, um joinha, um gostei, não deixe de clicar aqui. Ser um inscrito no canal. Se você é inscrito, os inscritos recebem de primeira mão as atualizações. E se você é inscrito e não está recebendo, ao lado do botão inscreva-se tem um sininho, só clicar ali você passa a receber. Não deixe de compartilhar também nas redes sociais. Vamos ao nosso primeiro tópico. Vamos resumi-los de uma forma prática, clara, simples, bem objetiva, como sempre fazemos. O primeiro subtópico, aqui o nome desse lugar, em inglês, Topeka, que nós vamos ter aqui o seguinte: no desabrochar do século XX, mais especificamente no dia 1º de janeiro de 1901, na cidade de Topeka, estado do Kansas, Estados Unidos, um evento maravilhoso mudaria mais uma vez a história da igreja. Isso ocorreu no seminário bíblico fundado por Charles Fox Parham. A jovem Agnes Osman creu firmemente na atualidade da promessa do derramamento do Espírito Santo. Então está aqui um pouco da história, está o essencial que é importante para o foco dessa lição aqui. E aqui eu quero destacar para você, além do que foi citado em Atos 2,17, nos últimos dias acontecerá, destacar um outro versículo, marque que é muito importante. Aqui está dizendo que Agnes Osman, ela creu firmemente na atualidade da promessa, ou seja, que a promessa valia para os dias dela também, assim como nós acreditamos que vale para os dias de hoje também. E precisamos embasar isso biblicamente. Então eu quero juntar um outro versículo a esse de Atos 2,17, que é Atos 2,39. Vou fazer a leitura para você, que diz assim: porque a promessa vos diz respeito a vós. A vós significa as pessoas que receberam originalmente a mensagem. A vossos filhos, então, para a descendência também. E olha agora, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então acreditamos na atualidade disso que estamos estudando, porque acreditamos que era para aqueles que receberam originalmente, como eu acabei de ler juntamente com você. Era para a descendência deles e para todos quantos o Senhor chamar, eu e você. Assim como o Senhor Jesus, quando orou pelos seus discípulos lá em João 17, leia toda a oração de Jesus pelos seus discípulos, nos incluiu da mesma maneira. Porque ele orou por aqueles, os discípulos daquele período, e ele orou e disse assim:
e por todos aqueles que ainda hão de crer em mim. Ou seja, eu e você estamos incluídos também naquela oração, da mesma maneira como acreditamos na atualidade disso que nós estamos estudando, ou seja, foram para os dias que nós estamos estudando aqui, o início de tudo nos Estados Unidos, para todas as gerações e é para os dias de hoje também. Então nós vamos ter aqui, ao receber a imposição de mãos e a oração de Parham, imediatamente a jovem foi cheia do Espírito Santo e começou a falar em outras línguas. Lembre-se que nós estamos estudando o início de tudo, então aqui começamos com a data 1º de janeiro de 1901, em Topeka, no Kansas, nesse seminário e com esse acontecimento. Esse é o propósito do primeiro subtópico. O segundo, a grande experiência. Aqui nós vamos ter que Agnes Osman cria nisso de todo o seu coração, acreditava, como dissemos no subtópico anterior, na atualidade, e a sua autobiografia revela o seu profundo desejo por essa bênção. Então eu destaquei isso para falar, acredito ser muito importante nesse segundo subtópico, esse desejo, essa sede, essa fome que ela tinha. E isso está revelado aqui, parte da sua autobiografia, quando está registrado o seguinte: ela dizendo, eu queria a promessa do Pai mais do que comida ou descanso. Nós temos um vídeo aqui no canal IBD gravado sobre jejum, quase 1 hora, explicando o jejum bíblico, como é, qual o jejum que Deus recebe. Muito interessante. E uma das coisas que digo que, o que é jejum? Jejum é fome de Deus. É isso que essa jovem aqui tinha. Eu queria a promessa do Pai mais do que comida ou descanso. Jejum é fome de Deus. Então, seria interessante você marcar Jeremias 29:13, que diz o seguinte: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Então, aqui está o exemplo de alguém que buscou a Deus de todo o coração, acreditou na sua palavra, acreditou nas suas promessas. Lembra que o foco das nossas aulas sempre é trazer para a parte prática, e é isso que estamos fazendo nesse momento. Nós já vimos aqui a parte histórica, está muito claro. Agora nós estamos mostrando que assim como alguém um dia buscou profundamente, nós devemos buscar também. Como alguém acreditou integralmente na palavra, nós temos que acreditar também. E como alguém acreditou que essas promessas são para hoje, nós temos que acreditar que essas promessas são para hoje e buscar também. Muito bem. Então Jeremias 29:13 passei aí para você. Nós temos ainda aqui o seguinte: Parham é considerado um dos pioneiros do movimento pentecostal moderno. Ao valorizar a experiência cristã, sem desvalorizar as escrituras, ele ajudou a lançar as primeiras bases doutrinárias do jovem movimento, o movimento pentecostal, que nós estamos estudando numa lição que tem por título A Explosão do Movimento Pentecostal. Quero juntar um outro versículo aqui dentro desse ponto, que sobre fome de Deus, o que o salmista disse no Salmo 42, verso 1 e verso 2. Eu vou fazer a leitura, marque também. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Então o salmista, como servo, brama pelas correntes das águas, a minha alma suspira por ti. Que nós tenhamos esse mesmo anelo, essa mesma busca e colhendo também esses mesmos resultados. Esse é o resumo do tópico 1, podemos avançar. Vamos então para o tópico 2. Agora chegamos no movimento pentecostal na Rua Azusa. O que ocorreu nesse lugar foi muito importante também. Lembrando que quando falamos aqui no primeiro subtópico sobre Rua Azusa, estamos falando de um lugar que fica em Los Angeles, Califórnia, e estamos falando da data entre 1906 a 1909. Como que os jornais falavam a respeito deste movimento? Temos aqui: esquisita Babel de línguas, nova seita de fanáticos à solta, cena grotesca ontem à noite na Rua Azusa. Assim noticiavam alguns jornais que se opunham ao grande movimento que ocorria na Rua Azusa. Agora, a despeito de toda oposição, que a obra de Deus sempre sofrerá oposição, Paulo vai dizer que quem quiser viver
piamente em Cristo Jesus padecerá perseguições, a igreja anda na contramão da sociedade, a luz denuncia as trevas, então é natural a oposição. Então, a despeito de toda oposição, o fato é que esse profícuo movimento do Espírito resistiu e revolucionou o mundo. Por que revolucionou o mundo? Um cântico muito conhecido diz: ninguém detém, é obra santa. Glória a Deus. Nós temos aqui em Atos 5:39, nas palavras de Gamaliel, um conselho que poderia ser aplicado também. Atos 5:39, que nós vamos ter aqui o seguinte. Vou fazer a leitura com você. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Então ninguém detém, é obra santa. Glória a Deus. Então esse é o nosso primeiro subtópico. Passei para você aqui concernente à Rua Azusa, aonde ficava, as datas que envolve também. E agora podemos, no segundo subtópico, avançar para dizer que a liderança nesse movimento era de William Seymour. E nós vamos aqui ver quem ele era. Um pastor negro, cego de um olho, que tinha sido aluno de Parham. Por causa de leis injustas, ele assistia às aulas do lado de fora da sala, pois negros e brancos não podiam estudar na mesma sala. Então, dentro desse período. Mas, diferentemente, na Rua Azusa, num contexto de profunda segregação racial norte-americana, negros e brancos cultuavam a Deus juntos. Claro, porque ali era um culto a Deus, era uma busca por Deus. E aqui precisamos lembrar Atos 10:34, marca aí, Atos 10:34, que Deus não faz o quê? Acepção de pessoas. Atos 10:34. Se você quiser anotar e ler também, Tiago 2, do 1 ao 9, essas referências todas não estão na lição, mas elas ajudam muito como subsídio e no entendimento do que está sendo estudado. Tiago 2, do 1 ao 9, destacando o verso 9, que quem serve a Deus, quem busca a Deus, quem está pertinho de Deus, está alinhado com seu Pai. E Atos 10:34, Deus não faz acepção de pessoas e nós não faremos acepção de pessoas também. Por isso, mesmo dentro de um período de segregação racial norte-americana, dentro desse local, brancos, negros, independente de classe, de raça, estavam juntos nessa busca e cultuando a Deus. Interessante, Gálatas 3:28, se você quiser acompanhar mais essa leitura, eu vou ler com você. Gálatas 3:28, diz assim, na verdade o verso 26 diz: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Agora o verso 28, nisto não há judeu, nem grego, nem há servo, nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então referências muito importantes, e vamos concluir esse segundo tópico dizendo: os jornais simpáticos ao movimento, porque havia ali aqueles que noticiavam se opondo, mas os jornais simpáticos ao movimento relatavam inúmeros milagres ocorridos na missão da Rua Azusa, curas, libertações, conversões e o magnífico batismo no Espírito Santo com a evidência do falar em línguas. Aí está o resumo então, o que há de essencial no nosso segundo tópico. Agora, caminhando para o final da nossa lição, tópico 3. O movimento pentecostal no Brasil. Dois subtópicos aqui também. O primeiro, a singularidade do movimento pentecostal no Brasil. O pentecostalismo brasileiro é considerado um dos maiores avivamentos da história. Iniciado na cidade brasileira de Belém, ali no Pará, com Daniel Berg e Gunnar Wingren, ambos de nacionalidade sueca. Olha, a CPAD publicou 2 livros que traz a biografia de ambos, Daniel Berg e Gunnar Wingren. Se você tiver disponibilidade de adquirir, essa leitura certamente vai enriquecer, viu? Então fica aqui a recomendação. E a CPAD também tem livros que contam bastante a história do movimento pentecostal no Brasil,
conta a história de uma maneira geral, conta a história por regiões, os estados, então há farto material disponível e claro, fica o nosso conselho, tudo que você puder adquirir. Nós estamos nos dirigindo, na maioria, a um público assembleiano aqui e é muito importante cada pessoa conhecer a história da sua igreja. Para nós chegarmos onde chegamos hoje, termos o que nós temos hoje, existe um início, existem pessoas que fizeram parte nos diversos períodos, isso não pode ser esquecido, isso tem que sempre ser lembrado e valorizado. Muito bem, tudo começou quando os missionários suecos desembarcaram em Belém do Pará em 19 de novembro de 1910, vindos dos Estados Unidos, onde foram avivados pela chama pentecostal. Então está aí a parte histórica e o conselho que agora há pouco acabei de deixar para você, cumprindo o nosso objetivo do primeiro subtópico. O segundo, o crescimento. Após uma breve passagem pela Igreja Batista em Belém, na casa da irmã Celina de Albuquerque, considerada a primeira crente batizada com o Espírito Santo, estamos falando da data de 8 de junho de 1911, 8 de junho de 1911, Daniel Berg e Gunnar Wingren fundaram a Igreja Missão da Fé Apostólica, 18 de junho de 1911, que mais tarde se tornaria a Assembleia de Deus. Muito bem, então aqui uma breve história, um resumo, mas o essencial que é importante dentro do foco dessa lição. Agora, em pouco mais de 30 anos, a mensagem pentecostal chegaria a todos os estados do Brasil. E mais de 100 anos depois, a Assembleia de Deus se tornaria a maior denominação evangélica do país, com mais de 13 milhões de crentes. Então nós devemos valorizar essa história, valorizar esta igreja, a qual nós temos como lar espiritual, congregamos juntamente com a nossa família, devemos lembrar de orar pelos nossos pastores, você tem orado pelo seu pastor, você valoriza a sua igreja local, tem lembrado de orar por mim, pastor Aguinaldo Betti, pelo canal EBD, para que continue sendo sempre um canal de bênção para você. Olha, interessante, uma atividade, os professores poderiam incentivar os alunos a pesquisar sobre a história da sua igreja local, entrevistando os membros mais antigos e depois convidar esses alunos para, enriquecendo a aula, dizer algo ali que vai somar, vai contar positivamente para aqueles que vão estar participando. Muito bem, a nossa conclusão dessa lição, desse importante resumo, Atos 2,38, e recebereis o dom do Espírito Santo. No versículo seguinte, o 39, eu já mencionei para você nessa aula, Lucas destaca o aspecto universal dessa gloriosa promessa, fundamentando assim a doutrina da atualidade da experiência pentecostal. A promessa diz respeito a vós, vossos filhos e a tantos quantos o Senhor chamar. Uma promessa atrelada ao arrependimento dos pecados, arrependimento bíblico, Provérbios 28:13. O que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas quem confessa e deixa alcançará misericórdia. Arrependimento bíblico é confessar e deixar. Em Atos mesmo, logo no início, quando Pedro primeiro a pregar na época da igreja, depois da inauguração da igreja, as pessoas, depois de ouvir o sermão, disseram: e o que nós devemos fazer? E ele disse o quê? Arrependei-vos. A mesma coisa que disse o precursor de Cristo, que foi João Batista, cuja mensagem era arrependei-vos, o próprio Cristo, cuja mensagem era arrependei-vos, e Pedro também. Então, uma promessa atrelada ao arrependimento dos pecados, a centralidade de Cristo, algo cristocêntrico, é algo que tem Cristo no centro. Assim, cremos que o mesmo Espírito que possibilitou a missão de Cristo, Lucas 4,18, também soprou em Topica, em Assusa, em Belém, e sopra ainda hoje em cada crente que receber a gloriosa promessa. Contra fatos não há argumentos. Glória a Deus. Então, glória a Deus e graças a Deus pelo seu dom inefável, segundo aos Coríntios 9 e verso 15, assim concluímos essa abençoada lição. Foi bênção para a sua vida? Se você puder aguardar só um minutinho, nós já vamos nos despedir. Olha, se essa videoaula foi bênção na sua vida, aqui embaixo tem um like, um joinha, um gostei, não deixe de clicar aqui, compartilhar nas redes sociais e se inscrever no canal. Se você que ora por nós, quer nos acompanhar onde nós temos estado, o nosso Facebook, Aguinaldo Betti, Eliane Betti, tem 2 perfis, tem as páginas, a página oficial do canal EBD no Facebook, facebook.com/canal
Canal EBD. Nós tivemos nessa última semana ministrando no Jardim Fernanda, na Semana da Família, na Assembleia de Deus Ministério Belém, em Campinas, São Paulo. Vai o nosso forte abraço ao pastor Júlio, à sua família. Sempre é uma alegria para nós estar no abençoado campo de Campinas, estado de São Paulo, ministrando o que ocorre com frequência. Muito bem. Também estivemos nesse último final de semana ministrando em Cuiabá, no Mato Grosso. Forte abraço ao pastor Sebastião Rodrigues de Souza, ao pastor Antônio Dias, pastor supervisor do setor Jardim das Oliveiras, bairro Canjica, ali onde aconteceu o simpósio de EBD, onde nós estivemos ministrando. Forte abraço ao pastor Alessandro, ao presbítero Márcio da livraria Cantares de Salomão, ali do Grande Templo em Cuiabá, que marcou presença nesse evento, aos superintendentes da Escola Bíblica Dominical, diácono Diego Alves, presbítero Lissandro, diácono Bruno, e um forte abraço a toda a superintendência, a todo o corpo docente. Uma boa parte sempre estão conosco aqui todas as semanas no canal EBD. Tínhamos pessoas de outros setores lá, quero destacar aqui a congregação Jardim Fortaleza, do setor Osmar Cabral, de Cuiabá, Mato Grosso, e destacar aqui também o presbítero Elias, o evangelista Fernando José, que são superintendentes da escola bíblica desse lugar, e os demais irmãos que estiveram ali acompanhando também, sempre estão conosco aqui no canal EBD. Foi uma alegria muito grande estar com os irmãos. Nós estamos em agosto, e agora em agosto, querendo Deus, nós estaremos em Estreito Maranhão, amanhã, querendo Deus, indo para Estreito Maranhão, ministrar seminário de EBD, família, também em Macapá, no Amapá, ministrando na convenção, Serra Espírito Santo, EBD e família, e Lavras, Minas Gerais, encontro de casais. Em setembro, Picos, Piauí, encontro de casais, São Luís do Maranhão, encontro de casais, Dourados, Mato Grosso do Sul, jovens, casais e família, Itaquera, São Paulo, encontro de casais, Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai, escola bíblica, e minha esposa, dentro de um período, vai ministrar as mulheres, e também, desculpe, em Marataízes, Espírito Santo, ministrando no aniversário de 18 anos da Comunidade Evangélica da Barra. Isso em setembro. Em outubro, em Guarapari, Espírito Santo, ministrando na EBD Praia do Sol. E em Palmas, Tocantins, encontro de casais. E a partir da segunda semana de outubro até o restante do ano, novamente nos Estados Unidos, você dos Estados Unidos que nos deseja ter na sua igreja e colocar no roteiro desse retorno dos Estados Unidos, o contato sempre através do WhatsApp. O nosso próximo encontro na lição dos juvenis será na lição 7, Efeitos Espirituais do Avivamento. Até lá, querendo Deus, e que Deus continue te abençoando ricamente em nome do Senhor Jesus.